Pessoal, falar um pouco sobre operações com vetores aí, adição de vetores, né? Na verdade, quando a gente faz a adição de vetores, né, geometricamente falando, é o seguinte, né? Você tem um vetor A, você tem um vetor B. Você somar o vetor A e B é trabalhar nessa perspectiva aqui. Você unir o final do primeiro vetor, né, com o início do segundo vetor e a soma dos dois vai ser esse vetor aqui, né? Isso geometricamente falando, né? Pensando que apesar dos vetores às vezes serem escritos separadamente, como a gente consegue encontrar uma infinidade de vetores iguais no plano, você consegue organizá-los dessa forma aqui. Mas algebricamente, quando a gente fala de somar vetor, o que a gente está falando é de somar suas coordenadas, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer esse exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó, vou colocar aqui no quadro aqui, ó. Sejam A, B, C, determinar a soma do vetor AB com o vetor AC. Então, o que a gente faz, então? Na verdade, a gente faz o seguinte, ó. AB, quem é o vetor AB? Que eu estou falando aqui, ó. São as coordenadas B menos as coordenadas A, né? Então, coordenada B é 2 e menos 1. Está aqui 2 e menos 1. Coordenada A é menos 1 e 0. Então, eu peguei o ponto B, está aqui, menos o ponto A. E aí a gente tem, ó, 2 menos o menos 1 dá 2 mais 1, 3. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. Então, essas são as coordenadas do vetor AB, né? As coordenadas do vetor AC, né? Então, as coordenadas do vetor AC são, pega as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto C são 1 e 2, menos as coordenadas do ponto A, que são menos 1 e 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 menos o menos 1 vai dar 1 mais 1, 2. 2 menos 0 vai dar 2. Então, essas são as coordenadas do vetor AC. Então, o exercício, o exemplo, pediu para calcular a soma, né, do vetor AB mais do vetor AC. Então, algebricamente, o que a gente faz? A gente pega as coordenadas de um, pega as coordenadas do outro e soma coordenada x com coordenada x. Então, a gente tem, ó, 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 2, 1. Então, a gente soma a coordenada x com coordenada x, coordenada y com coordenada y, e aí a gente encontra esse vetor que a gente chama de vetor solução aí, beleza? Então, é assim que a gente faz para calcular a soma de vetores. Beleza. Outra operação que existe é a multiplicação de escalares por vetor, né? É você multiplicar o vetor por um número, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui, o que está explicando aqui, o que eu estou explicando ali. Ó. Vamos supor que a gente tem um vetor V, né? Essa explicação geométrica, tá, gente? A gente tem um vetor V que é um vetor que está aqui, ó, né? Se eu multiplico o vetor V por 2, o que acontece? Eu dobro o tamanho do meu vetor. Então, eu dobro o tamanho. Isso é o 2V, né? E outra coisa, como o número é positivo, eu mantenho o sentido, olha, está no mesmo sentido. Se eu multiplico por menos 3V, o que acontece? Multiplicar por 3, eu vou triplicar o tamanho do vetor. Mas multiplicar por um valor negativo, eu vou inverter o sentido dele. Então, ele vai passar a ficar virado para baixo. Ó. Então, isso aqui seria o menos 3V. Ó, né? Então, quando a gente multiplica por um valor positivo, você mantém o sentido. Por exemplo, se eu multiplicar por meio, o que é multiplicar por meio? É reduzir ao meio o tamanho do vetor V. Então, esse é o vetor V, o tamanho, o meio vezes V vai ser isso aqui. Ó. Ele vai ser reduzido à metade, mas mantendo o sentido. Agora, toda vez que eu multiplico por um número negativo, o sentido inverte, né? Então, o sentido que é essa seta, né, ela inverte. Isso é o que acontece geometricamente falando, né? Geometricamente falando. Agora, algebricamente falando, como que a gente faz as contas para isso aí? Beleza, pessoal? Olha só, um exemplo aqui então. Olha. Aqui é só uma questão de notação. Esse exemplo está pedindo para determinar os representantes. Nesse caso aqui, ele está pedindo para você fazer o esboço desses vetores no plano, certo? O primeiro que ele pede aqui é para fazer o vetor CD que seja correspondente ao vetor AB. Só usou uma notação diferente. Ó. Eu quero que o meu vetor AB seja igual ao meu vetor CD.
né? Quem é o meu vetor AB? O meu vetor AB é o vetor B menos A. É fazer B menos A não. É fazer o B menos A. As coordenadas do B, que são 1 e 0, e as coordenadas do A, que são 0 e 1. Quando a gente faz isso aqui, a gente vai descobrir que 1 menos 0 vai dar 1, 0 menos 1 vai dar menos 1, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de vetor AB. Aí ele quer que eu represente, no plano cartesiano esse vetor aqui, com origem no ponto C. É isso que ele está querendo. Ele está querendo a representação do vetor CD, né? Ou seja, o vetor com origem no ponto C, que tem as coordenadas de AB, que são 1 e menos 1. Isso é bem simples de fazer. O ponto C, que é o ponto 1, vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto 1, 1. Esse aqui é a origem, é o ponto C. Agora, qual é o ponto final? Qual é o ponto D? Para saber qual é o ponto D, é só você fazer as contas, ó. O que é o CD? O que é esse CD aqui, ó? O CD são as coordenadas de D menos as coordenadas de C. O D, como eu não conheço, eu vou chamar o ponto D de XY. Vou chamar ele de XY. Menos as coordenadas do ponto C, que a gente achou que são 1 e 1. Aqui, ó. Aqui, ó, 1 e 1. Então, quer dizer que esse vetor vai ser x menos 1 e y menos 1. E eu quero que esse vetor, o CD, seja igual ao vetor AB. Para isso, a gente tem aqui, ó, x menos 1 igual a 1. X menos 1 igual a 1. Quer dizer que x é igual a 2. Então, o ponto D tem coordenada x igual a 2. Além disso, ó, y menos 1 igual a menos 1. A menos 1. Passando esse menos 1 para cá, vai ficar y igual a menos 1 mais 1, y igual a 0. Então, a coordenada do ponto D, y é igual a 0. Então, eu vou vir aqui na minha representação e vou marcar esse ponto aqui, que é o ponto D igual a 2, 0. Então, o que é o ponto 2, 0? Ele vai estar, como o y é igual a 0, ele é um ponto que está em cima do eixo x no ponto 2. Então, eu vou vir aqui, vou marcar ele aqui em cima do ponto 2. Ó. Então, esse aqui é o ponto C. E esse aqui é o ponto D. Então, o vetor que ele está pedindo para representar é esse vetor aqui. Ó. Ele sai do C e chega no D. Então, é essa representação que ele pediu para fazer aí. Ó, né? Então, é a representação do vetor que sai, né, com origem aqui. Ele usa até esse termo, ó, com origem no ponto C. Beleza? Tá. Aí ele pediu também para encontrar o vetor com origem no ponto C que seja correspondente, ó, que seja igual ao vetor menos 2AB. Tá, quem é o vetor menos 2AB? O vetor AB é 1 e menos 1. Aí aqui a multiplicação por escalar. O vetor AB, ele é igual ao vetor 1 e 1. Né? Ó, 1 com menos 1. É isso que a gente encontrou? Aqui ó, o vetor AB é 1 com menos 1. E o vetor menos 2 vezes AB, né? Se o AB é isso aqui, o menos 2 vezes AB vai ser igual a menos 2. Quando eu multiplico um vetor por um escalar, eu multiplico cada coordenada desse vetor por esse escalar. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, 2. Então, isso é o menos 2AB. E eu quero que o menos 2AB seja igual ao CD, certo? O menos 2AB a gente já achou, tá aqui, ó, menos 2 e 2. Quem é o CD? O CD a gente já achou. Aqui, ó, o CD ele é sempre escrito dessa forma aqui, ó. O CD sempre escrito dessa forma. X menos 1 e Y menos 1, onde o X e Y é o vetor, é o ponto D, né? Então, olha só, sabendo que o ponto D ele é o ponto XY, o vetor CD ele é sempre escrito da forma x menos 1, y menos 1, porque o ponto C é o ponto 1 e 1. Ó. E o vetor CD ele é o D menos C. Tá, fazendo essa conta aqui, olha só o que a gente vai encontrar aqui. Ó. Né? X menos 1 igual a menos 2, x menos 1 igual a menos 2, x igual, passa esse menos 1 para cá, ó, vai ficar menos 2 mais 1, vai dar x igual a menos 1. Y menos 1 igual a 2, né? Então, y menos 1 igual a 2.
y, passa esse menos 1 para cá, y igual a 2 mais 1, 3. Então, esse é o ponto D, que é o menos 1 e 3. Ó. Então, vou fazer outro desenho aqui agora. Ó. Então, vou fazer um desenho do plano aqui. Vou fazer o desenho do plano aqui. Vou marcar o ponto C, que é o ponto 1 e 1. Esse é o ponto C. E vou marcar o ponto D, que é menos 1 para x. Está aqui menos 1 para x, que é esse aqui. E 3 para y. 3 para y está aqui em cima. Ó. Então, vou fazer aqui pontilhado aqui. Né? Uso a régua para ficar melhor aí. Então, esse é o ponto D. Esse é o ponto C. Então, o vetor que a gente está falando aqui é esse aqui. Ó. Né? Esse vetor que eu desenhei aí, ó, o CD, ele é igual a menos 2 vezes AB. Né? Ele é igual a menos 2 vezes AB. Agora eu quero saber também, olha que a outra coisa que ele pediu, ó. Qual é o vetor com origem no ponto C igual ao vetor 2AB, ó, 2AB. Então vamos lá. O vetor, vou fazer aqui na frente, ó. A gente já descobriu que o vetor AB é o vetor formado pelas coordenadas 1 e menos 1, certo? O 2AB que o exercício se refere seria multiplicar essas coordenadas por 2. Ó. Então, seria 2 e menos 2. Isso é o 2AB. E eu quero que o 2AB seja igual ao vetor CD. Então, isso aqui é 2 e menos 2. O vetor CD é o D menos C, onde o D a gente já sabe que é igual a x e y. Né? Então, vai ficar 2 menos 2 igual x menos 1 e y menos 1, porque o C é igual a 1 e 1. Resolvendo isso aqui, a gente tem o seguinte, ó, x menos 1 igual a 2, x menos 1 igual a 2, x igual a 3. Passando menos 1 para cá. Y menos 1 igual a menos 2, passando esse menos 1 para lá, fica y igual a menos 2 mais 1, y igual a menos 1. Ou seja, o meu ponto D, né, ele tem coordenada x igual a 3 e y igual a menos 1. Então, essa coordenada x aqui é igual a 3 e a coordenada y é igual a menos 1. Então, ou seja, nós estamos falando do seguinte, ó. O meu ponto original, inicial aqui é o ponto 1 e 1, é o ponto C. O ponto final ele tem coordenada x igual a 3 e a coordenada y igual a menos 1. Então, vai ser alguma coisa aqui assim, ó. Esse ponto aqui, ó, né? Se quiser até passar esse 3 aqui para cima, para não confundir aqui, ó. Então, esse aqui é o 3. Então, esse aqui é o ponto D, esse aqui é o ponto C. Ó. Então, esse aqui é o vetor CD correspondente a 2 vezes o AB aí, ó. Beleza?